Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy, estou aqui com vocês novamente para trabalhar agora ar e ciclos atmosféricos. Tá? Nós vamos ver nessa aula de hoje, a gente vai ver tanto a parte do ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, nós vamos ver a atmosfera, como é formada a atmosfera, os gases que formam a atmosfera. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem no livro didático de vocês um papel, uma caneta ou caderno de vocês, caso queiram fazer algum tipo de anotação, tá? Volume 4 que a gente já está trabalhando. Tudo bem? Vamos lá, então? O que nós vamos trabalhar, a primeira coisa, então, que eu tenho que falar para vocês seria sobre o ar atmosférico, tá? Quando a gente fala em ar atmosférico, é claro, a gente já fala da atmosfera. A gente sabe que a atmosfera é uma camada que ela está ao redor do nosso planeta. E essa camada ela é formada por vários tipos de gases. Esses gases, claro, são formados por elementos químicos, são compostos químicos. Né? Nós temos ali o gás carbônico, nós temos o monóxido de carbono, nós temos o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, né? E outros gases raros que também fazem parte da nossa atmosfera. Só que essa atmosfera, ela pode sofrer alteração pelo que nós chamamos de vento atmosférico. Nós sabemos que vento nada mais é do que o ar em movimento. E ele acaba deslocando esse ar atmosférico. Esse deslocamento é uma coisa bem importante. Por quê? Porque ele vai levando a umidade para outros ambientes, fazendo com que amenize, com que o calor fique um pouco menor. Né? Então, e ele vai também fazendo uma coisa bem interessante, ele modela a superfície terrestre, né? Esse vento atmosférico, né? Isso é importante. Para a gente falar sobre isso, nós também temos que lembrar quais os gases, como que é formada essa nossa atmosfera, quanto de gás que nós temos ali. Então, nós temos alguns gases que a gente coloca mais importante. Todo mundo acredita que a quantidade maior seja de oxigênio, né? Porque é o que a gente utiliza. Mas não, nós temos basicamente 78% de gás nitrogênio. 21% é de gás oxigênio. E os outros 1% seria do dióxido de carbono, vapor d'água, o monóxido de carbono e outros gases raros que também formam a nossa atmosfera. Isso, lógico, depende do local e das condições atmosféricas, né? Então, a quantidade maior, de acordo com o que a gente está vendo, é 78% de gás nitrogênio. Vamos falar agora um pouquinho dessas mudanças atmosféricas que eu estava falando para vocês. Essas mudanças, elas podem ser provocadas pelos seres vivos e também por fenômenos naturais. Tudo isso acaba interagindo aí com a nossa atmosfera e ela acaba, sim, provocando alteração na composição. Aqui eu coloquei algumas imagens, mas uma delas, vulcão, né, a quantidade de gás que é eliminado no vulcão numa quantidade muito grande e isso acaba alterando naquele local a composição da atmosfera. Aí existe também a evaporação dos rios e mares, né, que isso acaba provocando, às vezes, uma precipitação de chuva maior. E existe também as indústrias, mas aqui poderia ter colocado também o combustível dos carros, né, a queima de combustíveis, as queimadas, que é uma coisa que a gente vem escutando bastante que está acontecendo, não só aqui no Brasil, como em outros locais do mundo, essa queimada que está acontecendo, e isso está alterando não apenas a parte da atmosfera, como também todo um ecossistema, né? A atmosfera, o nosso planeta, ele consegue dar conta, a natureza consegue dar conta de uma quantidade de gás carbônico, mas quando essa quantidade ela é a mais do que a natureza consegue dar conta, isso acaba afetando e muito, né? Provocando aí um desequilíbrio no que nós conhecemos no efeito estufa, né? E esse desequilíbrio acaba provocando sim o aquecimento global,
que a gente vem sentindo bastante esse aquecimento global. Nós aqui da região sul, nós estamos passando por um momento bem tenso, que é a falta de água, né? Isso provocado por quê? Calor a mais, não está tendo chuva suficiente e nós estamos com uma dificuldade com essa água. Nós estamos tendo que fazer aí dias e dias que a gente passa sem ter água. Justamente por quê? Porque o aquecimento está muito intenso, não está ocorrendo precipitação, que a chuva não está caindo e está provocando esse fenômeno aqui para nós, que não era tão comum. Esse fenômeno era comum mais no Nordeste, né? Que agora a gente já não está tendo isso. O Nordeste está sofrendo com mais chuva. Então, são mudanças atmosféricas que estão acontecendo e que pode sim provocar alterações na composição da atmosfera. Tá? Outra coisa, então, falar agora de alguns gases. O primeiro que a gente vai falar é do gás carbônico. O gás carbônico claro, colocado aqui a fórmula química dele, CO2, ou também chamado de dióxido de carbono, 2 oxigênios, tá? Só que a gente tem que tomar bastante cuidado. Na verdade, aqui não vem ao caso entender a ligação. A ligação química, propriamente dita, vão aprender no 9º ano, tá? Mas é importante saber que ele é formado por 2 elementos químicos, o carbono e o oxigênio. Só que esses elementos ocorrem em quantidades diferentes. Quando a gente fala em quantidade de elementos, a gente utiliza o termo átomo, tá? Então eu tenho aqui dois átomos, que a gente chama 2 átomos do elemento químico oxigênio, para um átomo do elemento químico carbono. Então, elemento 2. Se eu fosse contar em átomos, eu tenho 3 átomos, 2 de oxigênio, 1 de carbono, tá? Aqui a fórmula estrutural, que aí já tem a representação por meio da ligação química, e essa ligação vocês vão aprender sim no 9º ano, por que ela é uma dupla ligação, por que acontece dessa forma, e aqui o modelo espacial, né, que é muito utilizado. Se vocês entrarem na internet e procurarem lá a fórmula química do gás carbônico, vai aparecer muito esse modelo espacial que a gente utiliza. O carbono, ele está presente nos seres vivos. Aliás, o nosso corpo é formado de 1/5 de carbono. E esse carbono, ele se apresenta na forma de proteínas, carboidratos, açúcares, que é a glicose que a gente conhece, e que isso é importantíssimo para a nossa formação. Além disso, nós já estudamos na aula anterior que ele também faz parte dos compostos minerais, que são aqueles compostos que ocorreram pela decomposição da matéria orgânica, morte de animais e vegetais, que foram se decompondo, foram se depositando e eles formaram, há milhares e milhares de anos atrás, formaram o petróleo, o carvão, o gás natural, que a gente já trabalhou na aula anterior. Mas esse gás carbônico, ele não tem fim, ele não tem... Por quê? Porque existe o chamado ciclo do gás carbônico, por isso que ele não acaba, né? Como que ocorre esse ciclo? Tudo inicia com o que nós conhecemos de fotossíntese. A planta ou as plantas, elas seriam a base do ciclo do carbono. É a partir dessas plantas aqui que inicia todo esse ciclo. Vocês sabem que durante o dia a planta realiza o que nós chamamos de fotossíntese. Nós, animais, também fazemos o processo que é chamado de respiração, que nós chamamos da respiração celular. E esse gás carbônico, esse carbono, ele também é devolvido para a natureza depois da decomposição de resíduo de seres vivos. Lembra lá da morte de animais e vegetais? Também é devolvido para a natureza. Só que isso forma um ciclo, né? O que acontece? Durante o dia, as plantas, pela clorofila que existe nas folhas, ela absorve esse gás carbônico. Claro que absorve a energia, absorve a água, mas vamos falar mais diretamente desse gás carbônico. Ela absorve o gás carbônico, que é importante para que ela tenha a glicose, né? Produza aí a glicose,
que é importante para o crescimento dela. E durante o dia ela faz isso e elimina o oxigênio. Nós, que somos animais, fazemos o processo da respiração celular. Nós absorvemos o oxigênio e devolvemos o gás carbônico. O que acontece? Ocorre um ciclo, né? Também os combustíveis fósseis e a decomposição da matéria orgânica devolve também o gás carbônico. Então, planta absorve, passa, e aí existe um outro processo. Existe também os animais que se alimentam de plantas. Existem também animais que se alimentam dos animais que se alimentaram das plantas. E esse carbono vai passando de um para o outro. E pelo processo chamado de respiração, esses animais também devolvem o carbono na forma de gás carbônico para a atmosfera. Então, é um ciclo que a gente forma. Então, a planta absorve o gás carbônico, os animais que se alimentam das plantas têm o carbono dentro deles. Nós temos animais que se alimentam dos animais que se alimentaram das plantas. Então, é todo um ciclo que é formado. Assim é feito o ciclo do carbono. Depois disso, nós temos também o que nós chamamos do desequilíbrio, o ciclo do carbono, que eu comentei um pouquinho no início, que a gente chama quando o efeito estufa é uma coisa que existe naturalmente, né? E que é importante até para manter a temperatura do planeta. A gente já viu isso em outros momentos. Mas quando esse efeito estufa está em desequilíbrio, quando existe uma poluição, aqui vocês percebem uma quantidade, uma eliminação maior de gás carbônico do que a natureza consegue dar conta. E isso acaba desequilibrando e faz o que nós chamamos de aquecimento global. Caiu alguma coisa aqui, fez barulho. Aquecimento global, tá? E esse aquecimento global acaba desequilibrando o ciclo. A natureza não dá conta de tudo isso, tá? E aqui, então, a concentração de gás carbônico na atmosfera vem aumentando cada vez mais, o que tem intensificado o efeito estufa. Na verdade, ele intensifica e acaba formando o que nós chamamos de aquecimento global. Tudo bem? Depois, nós vamos falar também do gás oxigênio. O oxigênio, ele também é essencial para os seres vivos. Nós, animais, plantas, vegetais, algas, nós necessitamos do oxigênio para que a gente possa ter o processo da respiração e para que a gente possa ter energia. Então, o oxigênio para nós é essencial. O oxigênio, o gás oxigênio se apresenta na forma de O2. Lembra o lado gás carbônico? Aqui eu tenho um elemento só, que é o oxigênio, tá? E que aqui eu precisei utilizar 2 átomos do elemento oxigênio. E aí a ligação é um pouco diferente, também é uma dupla ligação, que vocês vão aprender no 9º ano, tá? E aqui o modelo espacial, como se fosse na forma de bolinhas, né? 2 átomos do elemento oxigênio. E, como eu falei, ele é essencial para os seres vivos, tá? Seres vivos em geral, ok? Mas, da onde será que vem esse oxigênio? Esse oxigênio não vai acabar? Se todo mundo usa, os seres vivos em geral eles usam, como que é feita essa produção? Lembrando, esse oxigênio, ele vem lá da fotossíntese que a gente já falou. E aqui eu recuperei uma imagem que é do volume 1 do livro de vocês, do 7º ano, tá lá na página 27. A gente já trabalhou isso, inclusive eu trabalhei com vocês, lá no 1º volume, que é justamente uma explicação sobre a fotossíntese. Essa fotossíntese, ela é que é responsável, uma das responsáveis, para que o oxigênio tenha a produção do oxigênio presente no ar. Então, a gente já sabe que durante o dia, né, a planta, pela clorofila presente nas folhas verdes, ela absorve aí essa energia solar, ela absorve água e ela absorve gás carbônico.
Absorve para quê? Para que ela possa produzir a glicose, que é importante para que ela possa crescer. E com tudo isso, ela tem como produto de toda essa reação, porque fotossíntese nada mais é do que uma reação química, o produto resultante dessa reação é o oxigênio e a energia. Ela também produz a quantidade de glicose. Esse oxigênio é de onde vem? O oxigênio vem da fotossíntese. Só que eu falei que era um dos casos. Por quê? Porque existe também o principal produtor, vamos dizer assim, de oxigênio presente no ar, ele vem das algas. As algas, elas são aquelas que estão presentes na superfície dos oceanos e rios, que formam os chamados fitoplâncton. Esses fitoplâncton, eles produzem mais da metade do oxigênio disponível na atmosfera. Mas isso tem uma explicação. Por quê? Porque as algas, elas absorvem uma quantidade bem pequena de oxigênio e elas eliminam uma quantidade bem maior. Então, é diferente das plantas. Elas precisam também daquele oxigênio, elas utilizam durante a noite, vocês sabem que elas fazem um processo invertido. Né? À noite, as plantas absorvem o oxigênio e eliminam o gás carbônico. Essas algas, elas têm uma quantidade que elas precisam para elas é bem menor e elas acabam liberando para a atmosfera uma quantidade bem maior de oxigênio. Por isso que elas são as principais responsáveis pela liberação de oxigênio para o planeta Terra, certo? E aí, nós temos que falar do ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio também tem a ver com a fotossíntese, né? Para que possa ser produzido o oxigênio, nós temos lá, de novo, nós vamos nos reportar a fotossíntese. Nós vamos nos reportar a respiração dos seres vivos, tá? A fotossíntese, conforme mudei um pouco a imagem, né? A planta, durante o dia, absorve o gás carbônico, absorve água. Isso para produzir glicose, que é importantíssimo para ela, certo? E ela acaba, sim, eliminando o oxigênio. Esse oxigênio é o principal responsável, é o nosso combustível, é esse oxigênio. Ele é que vai ser responsável para nos dar a energia suficiente para que a gente possa sobreviver. Tudo bem? Então, esse seria o ciclo, né? Então, tudo isso acaba participando aí do ciclo do oxigênio. E agora é com vocês. Página 30 do livro didático, exercícios 1, 2 e 3. E no próximo momento eu volto para fazer a correção. Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Beijo e até o próximo momento. Fui!